Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, gostaríamos de convidá-los a se inscreverem e a deixar o seu like. O que traremos hoje é um capítulo crucial na história contemporânea, a ditadura argentina. O século XX foi marcado por uma série de ditaduras militares. E hoje nos aprofundaremos na última delas, que perdurou de 1976 a 1983. Deixando profundas cicatrizes na sociedade. Parte 1. A ditadura argentina foi um regime autoritário que promoveu uma política de terrorismo de Estado. Essa política tinha o objetivo de eliminar todos os opositores do regime, incluindo militantes políticos, sindicalistas, ativistas de direitos humanos, estudantes e até mesmo pessoas com ligações remotas a grupos de... As práticas do terrorismo de Estado incluíam desaparecimentos forçados, tortura, execuções extrajudiciais e sequestro de bebês. A tragédia é que estima-se que cerca de 30 mil pessoas tenham sido mortas ou desaparecidas durante esses 7 anos. Vamos nos aprofundar em algumas das práticas do terrorismo de Estado durante a ditadura argentina. Desaparecimentos forçados. Indivíduos eram detidos ilegalmente pelas forças de segurança, frequentemente de forma arbitrária, e depois mantidos em prisões secretas ou centros de detenção clandestinos. Eles eram mantidos em isolamento, frequentemente torturados e muitas vezes mortos sem deixar rastro, com seus destinos desconhecidos por sua... Tortura sistemática. A tortura era uma prática generalizada nos centros de detenção da ditadura argentina. Os métodos de tortura incluíam choques elétricos, afogamentos simulados, espancamentos, asfixia, privação de sono e outros tipos de abuso físico e psicológico. A tortura tinha o objetivo de obter informações, punir os detidos e instilar o medo na... Execuções extrajudiciais. Além dos desaparecimentos forçados, muitas pessoas foram sumariamente executadas sem qualquer julgamento ou processo legal adequado. Isso ocorreu com militantes políticos, ativistas de direitos humanos e outras pessoas consideradas inimigas de sequestro de bebês. O regime também praticou o sequestro de bebês de mães grávidas que estavam detidas. Essas mães eram mantidas em cativeiro até o parto, e seus bebês eram então retirados e entregues a famílias que apoiavam o regime. Isso resultou em uma dolorosa separação de famílias e traumas e censura e controle da mídia. O regime impôs censura rigorosa sobre a imprensa e a mídia em geral, restringindo a liberdade de expressão e a disseminação de informações críticas ao governo. Muitos jornalistas foram perseguidos e silenciados. Operação Cóndor. A Argentina participou da Operação Cóndor, uma coordenação de repressão entre regimes militares em vários países da América Latina. Isso levou ao sequestro, tortura e assassinato de opositores políticos em toda a perseguição política generalizada. A ditadura argentina perseguiu politicamente uma ampla gama de grupos e indivíduos, incluindo militantes de esquerda, sindicalistas, ativistas de direitos humanos, estudantes e até mesmo pessoas com ligações remotas a grupos de oposição. O terrorismo de Estado durante a ditadura argentina foi responsável por inúmeras violações dos direitos humanos e causou um trauma profundo na sociedade. Algumas personalidades e figuras notáveis enfrentaram perseguição e, em alguns casos, desapareceram devido à repressão do regime. Alguns dos casos mais notórios e figuras públicas incluem Héctor Germán Oesterheld, Rodolfo Walsh, Horácio Verbitsky, Emílio Dizzy, Chicha Mariani, Ricardo Darín, pai, e Carlos Loiseo, Caloi. E o impacto desse conflito na ditadura argentina foi profundo e teve várias consequências negativas na derrota militar, na Guerra das Malvinas e perdas humanas. A Argentina sofreu perdas significativas em termos de vidas humanas e equipamentos militares. A derrota enfraqueceu ainda mais a posição da junta militar.
Crise política interna. A derrota nas Malvinas intensificou a insatisfação pública com a junta militar, exacerbando a crise política interna. A população argentina, já descontente com a repressão e as violações dos direitos humanos, passou a exigir ele. Em resumo, a Guerra das Malvinas foi um ponto crucial no declínio da ditadura argentina, levando à sua queda e ao retorno ao governo democrático. O conflito teve um impacto duradouro na memória coletiva argentina e é lembrado como um dos momentos mais sombrios da história. Parte 2. Julgamentos dos culpados. Após o retorno à democracia em 1983, o governo argentino iniciou um processo de julgamento dos responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. Em 1985, os principais comandantes militares, incluindo o ex-presidente Jorge Rafael Videla, foram condenados e receberam penas de prisão por crimes contra a... No entanto, em 1987, foram promulgadas as leis de ponto final e obediência devida, que limitavam a responsabilização dos militares, alegando que muitos haviam simplesmente cumprido ordens superiores. Essas leis resultaram em um período de estagnação nos julgamentos. Em 2003, a Suprema Corte Argentina declarou a inconstitucionalidade das leis de ponto final e obediência devida, abrindo caminho para uma retomada do Um dos julgamentos mais emblemáticos foi o do Centro Clandestino de Detenção ESMA, Escola de Mecânica da Marinha, onde ocorreram algumas das piores atrocidades. Esse julgamento levou à condenação de 1.000 pessoas por vários crimes e deu voz à parte 3. Apoio americano. A Argentina foi um dos países que recebeu apoio dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Esse apoio incluiu assistência financeira, militar e de inteligência. Há relatos de que as agências de inteligência dos Estados Unidos, como a CIA, tinham conhecimento das atividades repressivas das forças de segurança argentinas, incluindo sequestros e assassinatos de opositores. Alguns afirmam que os Estados Unidos compartilharam informações com as autoridades argentinas. No entanto, é importante ressaltar que as informações disponíveis não confirmam que os Estados Unidos tenham planejado ou ordenado o golpe militar de 1976. O apoio dos Estados Unidos à ditadura argentina é um lembrete da importância de defender os direitos humanos e a democracia. Em parte 4, enriquecimento ilícito. Alguns exemplos específicos de enriquecimento de pessoas ligadas à ditadura argentina. Jorge Rafael Videla. Videla acumulou uma fortuna estimada em 100 milhões de dólares, que incluía propriedades, investimentos e contas bancárias em vários países. Emílio Massera. Massera acumulou uma fortuna estimada em mais de 100 milhões de dólares, que incluía propriedades, carros de luxo e empresários. Várias empresas privadas se beneficiaram de contratos públicos superfaturados durante o regime. Empresários ligados ao regime se apropriaram de bens públicos, como terras e imóveis. O enriquecimento de pessoas ligadas à ditadura argentina é um tema controverso. Alguns argumentam que esses indivíduos deveriam ser responsabilizados por seus crimes, incluindo o enriquecimento. A ditadura argentina foi considerada a mais cruel e sanguinária da América do Sul em curto espaço de tempo. Estima-se que mais de 30.000 pessoas foram mortas ou desaparecidas durante o regime, que durou apenas 7. Conclusão. Após o retorno à democracia em 1983, vários esforços foram feitos para responsabilizar os perpetradores dos crimes cometidos durante a ditadura militar. No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir que os responsáveis sejam responsabilizados por suas ações e para que a memória das vítimas seja preservada. Antes de sair, convidamos você a se inscrever no canal e a deixar o seu like. Agradecemos por assistir e por se juntar a nós na busca por um mundo mais justo.